Ok, voltamos agora com o nosso quarto bloco, finalizando. Agradecemos já desde então a sua participação, internauta. Vou mudar novamente a temática da entrevista, doutor Moisés. O senhor tem se mostrado pré-candidato. Certo. Por quê? Está faltando advogado do parlamento? Então, doutor, eu até, quando me abordam com essa pergunta, eu fico um pouco tímido de falar, porque eu nunca fui realmente político e nunca exerci nenhum cargo político, nem como assessor, nem como servidor público. Nunca foi CDS? Nunca fui CDS, justamente, né? E, na realidade, eu não estou querendo impressionar mais, eu não sei nem o que significa mesmo essa sigla, né? Eu acho que deveria ter um nome mais bonitinho, né? Para essa situação, CDS, né? Mas tudo bem, deve ser cargo, não sei o que, comissionado, né? Mas, enfim, sobre a questão da pré-candidatura. A gente tem muito cuidado, doutor, de falar nesse período, porque nós estamos em pleno processo de convenções, em pleno processo de discussões, de partidos, de pretensos candidatos. Então, a gente tem um cuidado muito grande, principalmente quando nós estamos lidando diretamente com essa mídia maravilhosa, que é a mídia do bem, que é do programa Sentença. Essa nossa pré-candidatura, doutor, nasceu de uma inquietude, de uma inquietação e de um clamor que não veio somente do Dr. Moisés Marinho, mas que veio da família, mas que veio do vizinho, mas que veio do amigo e, por último, do partido. Eu fiquei meio num beco sem saída. Por quê? As pessoas chegavam para mim e falavam: Dr. Moisés, uma vez que você tem pautado a sua vida para ajudar, agora não é aquela ajuda demagoga de dar uma cesta básica, de pagar uma conta de luz, entendeu? Não é aquela política demagoga de assistencialismo, sabe? Que eu acho horrendo, horrível. Não nasceu dessa perspectiva. Se fosse para fazer política assim, eu não vinha de jeito nenhum, doutor Murilo. Mas eu fui chamado, eu fui convocado por essas pessoas que acabei de falar, familiares, não foi por políticos não, foi por familiares, foi por amigos, e a partir de um potencial que eles identificaram que eu poderia contribuir. Formado em direito, pessoa que veio mesmo da pobreza, extrema pobreza, não tenho vergonha de falar, de extrema pobreza, passei dificuldade, filho de mãe analfabeta, pai que nunca foi na escola, idoso. Então eu fui passado aí pelo fogo, pela prova do fogo, para poder agora estar extremamente preparado para discutir. A gente não vai aqui fazer politicagem e nem demagogia, mas vamos discutir, porque é só por meio da discussão que a gente consegue avançar e reconstruir o que está estraçalhado hoje. Então foi a partir daí que nasceu essa nossa pré-candidatura a deputado estadual. E aí, doutor Murilo, quando nós falamos em pré-candidatura a deputado estadual, é porque nós estamos mirando, temos uma pretensão de chegarmos até a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Isso após a convenção, com a homologação de candidatura, e depois de um árduo trabalho de convencimento, porque não está fácil convencer as pessoas hoje, falar de política pela canalice que virou o nosso país, o nosso estado não é diferente, nem o nosso município, nossa capital. E dessa inquietude e desse clamor nasceu a pré-candidatura do Dr. Moisés Marinho para o Parlamento Estadual do Estado de Rondônia. E eu não tive para onde correr. E como sempre ousei, e como sempre eu estive à disposição do bem, à disposição de fazer o bem para o meu semelhante, à disposição de também contribuir de alguma forma para a nossa sociedade, então estamos nos colocando à disposição. E aí, logo daqui uns dias, teremos convenção e teremos ou homologação ou não, isso vai depender do partido, dos convencionais, etc., para ver se a nossa candidatura se consolida ou não. Mas hoje, nesse exato momento que nós estamos falando para você, internauta, e para você, doutor Murilo, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Respondendo à pergunta do senhor, está precisando de advogado na Assembleia? Olha, nós falamos muito em democracia, a participação de todos e tal, extremamente positiva. Eu acho que democracia é isso, é a discussão de ideias com o público em geral. Mas quando nós falamos de parlamento, é interessante
que tenhamos lá no nosso parlamento, que é onde se faz lei, pessoas que entendam de lei, não desmerecendo os atuais ou os próximos, mas a gente chegar a um consenso de que se determinado local se faz lei, se apresenta projetos, então por que não ter alguém que entenda e que inclusive dá aula de lei no parlamento? Então eu entendo que, e eu acredito também que grande parte aí do nosso público entenda que o parlamento deve sim ter pessoas que tenham, além de caráter, índole, e uma índole irretocável, sem ter passagem nenhuma em polícia, sem ter investigação nenhuma em curso, sem nunca ter sido investigado de nada, e se coloca à disposição com uma preparação técnica. Não estou falando por vaidade, nem para ensoberbecer, mas uma preparação técnica apta para a discussão, para trazer para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para o nosso Estado, se assim for contemplado, um futuro mandato, trazer uma discussão aí para o bem. Apresentação de projetos, utilizar todas essas ferramentas que eu consegui adquirir ao longo do tempo, as duras penas, sofrendo todos os tipos de discriminações, de desprezos, de deboche, porque o senhor sabe, doutor, que nós vivemos num país, infelizmente, hipócrita. Muito. Quando você chega onde essa sociedade hipócrita, e eu estou dizendo de uma elite hipócrita, de ter o status de doutor, aí você é notado. Mas quando você é pobre, está inserido numa comunidade pobre, está vivendo dentro de uma pobreza e de uma extrema necessidade, você não é notado. Você é ignorado. Então, dessa perspectiva nasce a pré-candidatura, não é candidatura, é pré-candidatura, hoje, do doutor Moisés Marinho, para poder representar toda uma história de vida que nasceu de uma extrema pobreza, passando por uma série de dificuldades financeiras em todos os aspectos, a ter uma formação em direito e agora também contribuindo com a formação de novos advogados, colegas nossos, de novas autoridades, delegados, juízes, promotores e quem sabe também outras pessoas que vão figurar no nosso cenário político, né? Como parlamentares ou como governador, senador, a partir de uma contribuição desse nobre e humilde causídico, assim como o senhor, e que também se tornou professor de direito. E aí, o máximo que nós podemos fazer agora é enaltecer nossas qualidades, dizer as nossas origens, o que nós somos, o que pretendemos fazer, se assim chegarmos, e também deixar esse recado que foi todo o programa hoje, de que alguma coisa está acontecendo no nosso país de diferente, rumo à restauração, à transformação, à reconstrução de algo que já se perdeu em algum momento da nossa história. E o máximo que eu posso pedir, doutor Murilo, peço do senhor e peço do nosso internauta, da nossa população, apoio para essa nossa pré-candidatura. Então eu peço hoje apoio, para que nos dê esse apoio como uma oportunidade de podermos, e assim como eu, tem outras pessoas tão boas também se desapontando aí nesse cenário para fazer o bem, para combater a sacanagem, para combater a corrupção, para combater tudo que está de errado nesse país e também discutir, não impor com arbitrariedade, mas discutir e dialogar com o povo. Não discutir e dialogar com os seus pares e com os outros entes políticos e deixar o povo ali. Discutir diretamente para quem coloca os representantes lá. Então, por isso que chama-se representante público e não dono de cargo público. Aquele gabinete de qualquer um desses entes, dessas figuras, serve tão somente como um símbolo, um espaço, como se fosse a sala do meu escritório. A do nosso escritório provavelmente seja por muitos anos, porque é o nosso ofício. Mas aquele lá, de qualquer ente político, seja ele governador, seja ele deputado, seja ele senador, é provisório, porque assim diz a lei. 4 anos. Senador, 8 anos. E, como diz o velho ditado, assim como a roupa, de vez em quando faz bem trocar. E eu vou, dessa forma, doutor Murilo, me despedindo também do programa, agradecer carinhosamente esse público maravilhoso que hoje nos deu a oportunidade de chegarmos
até você aí, por meio do seu celular, por meio do seu computador, hoje a nossa mídia está tão evoluída e com a tecnologia tão avançada que em qualquer lugar que você esteja, em qualquer canal, você tem acesso. E eu fico muito agradecido, doutor Murilo, por essa oportunidade de termos travado discussões de tão grande relevância para o nosso público e para o seu programa. Eu aproveito para fazer um adendo ao que o doutor Moisés disse. O parlamento ele é uma entidade representativa. Por que não ter um representante da advocacia? Sim. Assim como cito também um colega de Jaru, doutor Indiano. Certo. E por aí vai, né? Agradeço mais uma vez a sua presença, o seu tempo que o senhor concedeu para a gente. Obrigado. Lhe desejo tudo de bom e que essa caminhada, essa nova caminhada, e a que continua, como sempre, como é a nossa vida de advogado, continue indo muito bem. Obrigado, doutor. A gente vai encerrando aqui o nosso quarto e último bloco, e como de costume, a gente tem uma brincadeira, que eu quero que pegue. Doutor Moisés, a gente tem uma brincadeira do amigo da onça. Certo. O amigo da onça seria o seguinte: o senhor tem alguma pessoa e algum tema que o senhor queria ver sendo entrevistado aqui nesta cadeira? Olha, eu não vou ser ingrato, não, mas eu vou ser, de repente, vai ser uma forma de congratular a toda a ajuda que eu recebi durante a minha formação. Eu gostaria de ver aqui no programa uma pessoa de um alto nível de personalidade em todos os aspectos, desde o seu caráter ao seu profissionalismo e também a qualidade que ele tem em liderar e resolver situações, que inclusive representou muito bem nosso Estado e nosso país na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, trazendo a verdade de tudo que estava acontecendo, defendendo, né, as deficiências e ao mesmo tempo trazendo o controle naquele momento para os nossos presídios. O doutor, excelentíssimo doutor Sérgio William, que, por sinal, eu tenho um carinho enorme e foi meu professor na Universidade Federal de Rondônia. O magistrado que hoje opera a vara de execuções penais? O doutor Sérgio William, hoje, se eu não me engano, ele é o secretário-geral do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Muitos anos da vara de execuções penais da ABEP. Vamos prestigiá-lo e vamos convidá-lo, com certeza. Agradeço a sua atenção, doutor Moisés, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Internauta, nos ajude, que isso aqui é uma proposta para fomentar o debate. Você pode gostar do que o doutor Moisés disse ou não, mas o direito de ter um contraponto é nosso. Importante. Né? Então, assim, agradeço a atenção. Peço que deixe sua sugestão, sua reclamação, sua ideia, sua pauta de entrevista no nosso site, www.painelpolitico.com. Acesse as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E se quiser ainda ficar ainda mais antenado com o noticiário, participe dos nossos grupos de WhatsApp, onde a gente debate bastante temas jurídicos, políticos e regionais, enfim. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais.